Olá pessoal, aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas da disciplina Metodologia da Pesquisa. Na nossa aula de hoje nós vamos entender um pouco a respeito das etapas que constituem um trabalho científico. Na aula anterior nós vimos a respeito da diversidade de modalidades, que nós poderíamos ter quando abordamos uma pesquisa. Então, a pesquisa em si, dentro do âmbito acadêmico, ela pode ser classificada de acordo com a sua natureza, a forma de abordagem, quanto ao seu objetivo e também aos procedimentos técnicos que são realizados durante a pesquisa. Então, quanto à natureza, ela pode ser básica ou aplicada, quanto à forma de abordagem, pode ser do tipo quantitativa ou qualitativa, quanto ao objetivo geral ou sua finalidade, nós temos pesquisas do tipo exploratória, descritiva ou explicativa, e quanto aos procedimentos realizados durante o processo, nós podemos ter aí ferramentas como a pesquisa bibliográfica, documental, experimental, levantamento de caso, entre outros. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver quais são os componentes que compõem o trabalho científico, desde a definição do tema até a conclusão do trabalho. Então, quando falamos sobre trabalho científico, são todos os trabalhos formais dentro da pesquisa, do trabalho acadêmico, a diversidade de trabalhos acadêmicos, que nós vamos ver um pouco mais nas próximas aulas, mas aí a gente tem uma diversidade de trabalhos que visam aí oficializar a pesquisa dentro do ambiente acadêmico. Então, nós temos desde monografias até trabalhos mais elaborados e mais profundos, que demandam um pouco mais de tempo, como, por exemplo, a dissertação e a tese. E tudo começa com a delimitação do tema. O que seria a delimitação do tema? A delimitação do tema é a primeira etapa de uma pesquisa. Então, é nesse momento que o pesquisador fará uma reflexão a respeito do que ele pretende realizar, do que ele pretende pesquisar, E isso pode partir tanto do interesse próprio quanto do interesse da comunidade ou de uma instituição, ou até mesmo de uma entidade, como, por exemplo, o CNPq. A escolha do tema, ela geralmente é um motivo de bastante apreensão, por parte do pesquisador, que naturalmente ainda não tem uma certa familiaridade, muitas vezes, com o tema pesquisado, e aí ele precisa fazer uma prospecção, um levantamento a respeito do que se sabe sobre aquele tema. E aí, nesse caso, ele deve considerar alguns critérios. Então, ele vai buscar conhecimento prévio de autores, temas, ele vai buscar assuntos, artigos, dentro de plataformas científicas, plataformas de periódicos, vai verificar se ele tem disponibilidade de tempo e recursos para a pesquisa. Também deverá fazer uma avaliação se tem a existência de bibliografia adequada sobre o tema, e se esse material está disponível para o público. A possibilidade de orientação e supervisão adequada dentro do assunto, que muitas vezes o pesquisador ele tenta ensaiar uma pesquisa dentro de uma área da qual ele não domina. Então, muitas vezes é necessária a presença e a supervisão aí de um profissional mais habilitado, mais capacitado, que tenha uma certa familiaridade com o assunto abordado. E também, além disso, e muito mais profundamente, deve ser verificado também a relevância e a fecundidade do assunto. Então, o tema ele tem que trazer aí uma certa originalidade, e uma certa importância dentro do campo a qual o pesquisador pretende atuar. Então, a definição do tema ela deve ser guiada não apenas por razões intelectuais, mas também por questões como o interesse da instituição, o nível do conhecimento, a perspectiva que esse estudo pode proporcionar dentro do âmbito profissional. E quando a gente faz a análise da definição do tema, devemos deixar bem claro que a definição do tema ela não é o problema, tá? Então, o problema é a primeira observação que você coloca a respeito de uma determinada situação a qual você quer resolver. E a partir dele, você define o tema. Por exemplo, no exemplo 1, nós temos aqui o perfil como tema, o perfil da mãe que deixa o filho recém-nascido para a adoção.
O problema seria quais condições exercem mais influência na decisão das mães em dar o filho recém-nascido para adoção. Então, nesse caso aqui, o problema sempre parte de uma pergunta, né, de uma situação a qual você quer resolver. E o tema, ele tenta sintetizar, né, de uma forma bem clara, qual seria a natureza desse estudo. Um outro exemplo que nós podemos ter é no segundo exemplo aqui, que é a família carente e a sua influência na origem da marginalização social. E o problema implícito é: o grau de organização interna da família carente influi na conduta ou marginalização do menor? Então, aqui, mais ainda, né, fica bem caracterizado que o problema está relacionado com a influência, a estrutura, né, da família carente influindo na marginalização do menor. E aí o tema ele tem que trazer essa questão, né, mas de uma forma bem sintetizada. Como se formula o problema? Então, a partir da observação do fato, né, e você vai definir, delimitar o tema, ou seja, qual vai ser a área de abrangência a qual você irá aplicar a sua pesquisa, parte-se então para a formulação do problema, que é uma parte também muito preocupante para o pesquisador, porque dependendo da pergunta que se queira resolver, você pode ter aí um aprofundamento ou não do trabalho. E isso ele pode se estender por muito tempo. Então, nesse ponto aqui, o pesquisador tem que ter bastante cuidado, porque muitas vezes ele não dispõe do tempo necessário para a resolução desse problema. Então, o problema ele é formulado no início do trabalho científico. A palavra problema aqui, pessoal, não quer dizer uma dificuldade, tá? Mas quer dizer sim você voltar o olhar, né? Voltar o foco para um determinado assunto, um tema específico que você pretende analisar com mais profundidade, com tentar destrinchar algo que ainda não está bem esclarecido, tá? Então, não necessariamente está envolvido com algum problema que tem que ser resolvido, tá? Mas simplesmente com ou alguma descrição, ou alguma reanálise, ou uma abordagem sobre um diferente ponto de vista. E nesse caso aqui, pode ser uma oportunidade, tá? Que seria percebida pelo aluno sobre uma temática a ser pesquisada. Então, muitas vezes, quando você já tem um tema já bem estudado, mas o aluno ele tem a percepção de que esse tema ele pode ser analisado sobre uma outra perspectiva. Então, isso também é válido. Então, geralmente, o problema ele é escrito na forma de uma pergunta a ser respondida ao longo da pesquisa, né? Então, esse problema ele é colocado logo no início, né, na sua introdução, na introdução da pesquisa, né, na redação do trabalho científico, e ela deve vir bem explicitada e justificada. E a gente vai ver como é que se faz isso mais para frente. Então, o problema ele deve referir-se especificamente ao interesse a ser investigado pelo autor. E um trabalho ele pode apresentar não mas várias outras perguntas, né, pertinentes ao tema, que vão ser questionamentos que vão surgir naturalmente a partir da descrição do problema. Então, não necessariamente o trabalho científico ele tem que vir apenas com uma formulação ou uma pergunta. Ele pode vir com várias perguntas que são decorrentes, né, da pergunta inicial. Depois que a gente formula a pergunta, né, dentro do trabalho acadêmico, aí nós vamos com a hipótese. O que seria a hipótese? A hipótese, de acordo com Marconi e Lakatos, seria a suposta resposta para uma pergunta. Então, eu analiso um problema e antes de eu desenvolver a minha pesquisa para eu resolver esse problema, eu já coloco aí a possibilidade da resposta. Então, seria a hipótese. Tá? Então, a hipótese ela se reveste de um caráter explicativo ou preditivo. Ou seja, eu estou prevendo o que pode ser a provável solução desse problema. Então,
a hipótese ela deve ser compatível com o conhecimento científico, ela deve ter coerência, tá? E consistência lógica. E, antes de tudo, o básico quando a gente formula uma hipótese é que ela deve ser verificável. Tá? Não é possível você formular uma hipótese a qual não é possível de ser verificada. Tá? Então, toda hipótese ela deve ser verificada de forma empírica ou teórica dentro das suas consequências. Senão, ela não é caracterizada como hipótese. Okay? Então, por exemplo, dentro de uma formulação, por exemplo, se a gente for levar para o lado de uma análise dentro do conhecimento teológico, por exemplo, em que eu lido com atributos sobrenaturais, né, com seres divinos, não é possível de se formular hipóteses, porque nós estamos lidando com mitos, né, com entidades na qual você não tem aí a confirmação da sua existência. Então, não é possível de você fazer esse tipo de pesquisa dentro do conhecimento teológico. Agora, dentro do conhecimento científico, sim. Tá? Para ser considerado conhecimento científico, com a apresentação das hipóteses, essas devem ser verificáveis, tanto na sua forma experimental ou empírica, quanto na sua forma teórica. Então, quando eu falo verificação, ela deve ser verificada tanto pelo próprio pesquisador que está realizando a pesquisa, quanto para outro pesquisador que se interesse pela sua pesquisa e queira realmente confirmar os seus dados. Okay? E a sua adequação ela é verificada através da pesquisa. Então, se ela é validada ou não, ela só é analisada durante a pesquisa. Para se formular uma hipótese, torna-se fundamental definir o tema inicial da pesquisa. Então, não é possível você formular a hipótese antes de definir o tema. Tá? Primeiro, formula-se o problema, define-se qual é o problema. Dessa definição do problema, você delimita o tema e, a partir disso, você formula a sua hipótese. Tá? Então, o tema da pesquisa é o assunto que se deseja provar ou resolver. E aí você formula o problema. Enquanto o tema pode ser mais abrangente, a formulação do problema é mais específica e indica exatamente qual é a dificuldade que você pretende resolver. Então, por exemplo, o meu tema será trabalhar com o Pantanal, tá? O Pantanal e ecossistemas associados. Então, dentro do tema, o que eu vou realmente abordar? Então, eu vou abordar ecossistemas de ambiente alagado da região do Amolar apenas. Então, eu estou delimitando o meu tema. O tema é um pouco mais amplo, eu estou delimitando o meu problema. Tá? E aí, nisso, eu vou elaborar a minha hipótese a partir desse problema. Então, o que eu quero investigar? Eu quero investigar se a floração da região ela é afetada pelo regime de inundação na região do Amolar. Tá? Então, aí depois que eu defini essa pergunta, eu venho com a minha hipótese. Eu acho, né, eu acredito que em decorrência do ambiente ser extremamente sazonal, eu acredito que a floração ela é afetada fortemente pelo regime de inundação, mais do que pelo regime de chuvas, por exemplo. Tá? Mas quando eu formulo essa hipótese, ou seja, essa pré-explicação, antes de eu executar a minha pesquisa, eu tenho que estar fortemente embasada dentro de estudos acadêmicos. Então, eu não posso tirar essa hipótese do nada. Eu tenho que estar embasado em pesquisas prévias que já alcançaram um resultado semelhante. Tá? E aí, nesse caso, obrigatoriamente eu tenho que citar esses trabalhos para eu embasar minha hipótese. Então, uma vez formulado, né, você tem a sua resposta provisória, que seria a hipótese. Então, a hipótese, pessoal, ela é uma predição, é uma provável resposta. Então, ela tem que ser escrita na forma de pronomes, né? Interrogativos. Como, por quê, quando, como, onde. Ok? Então, deve ser uma afirmação simples e sujeita à negação. Ocorre ou não ocorre? Isso é possível ou não? E sempre que você formula uma hipótese, como já
já afirmei, ela deve ser passível de verificação. Tá? Ambos, problema e hipótese, elas estabelecem relação entre variáveis, fatos e fenômenos. Logicamente que nem todos os trabalhos acadêmicos elas são experimentais. Muitas vezes elas se encontram dentro do campo teórico. Mesmo assim, se tratando de hipótese, tá? Uma hipótese teórica, ela deve vir sustentada por um arcabouço lógico muito bem estabelecido. Então, sempre o problema numa sentença interrogativa e a hipótese sendo apresentada numa sentença afirmativa. Então, como se valida a hipótese? Por meio de experimentos, né? Ou seja, na forma empírica, por meio de análise de dados e fenômenos observados e medidos, ou por meio da teoria, né? Por análise teórica, obtida fundamentalmente por documentação, interpretação de dados, desenvolvimento de métodos. Alguns outros exemplos que nós podemos utilizar aqui para fundamentar isso. Nós temos o tema aqui, no exemplo 1, estudo do efeito de raio-x no desenvolvimento fetal. O problema, né, ou a pergunta implícita é: os raios-x podem interferir no desenvolvimento do feto? E a hipótese seria que a exposição de fetos a raio-x até o 6º mês de gestação altera a sua formação genética, ou seja, antes de eu fazer o meu experimento, eu já venho com uma provável resposta do que pode acontecer. Ok? Então, isso seria a hipótese. No exemplo 2, a organização familiar de população carente sob constante migração. Esse é o tema. O problema é: a constante migração de grupos familiares carentes influencia em sua organização interna? A minha hipótese é que, se é elevado o índice de migração de grupos familiares carentes, se há, né, elevado índice de migração de grupos carentes, então há um elevado grau de desorganização familiar. E isso tudo embasado no trabalho de Lefield, 1980. Depois que eu determinei o meu tema, estabeleci o meu problema e defini a minha hipótese, eu venho com os objetivos. O que seria o objetivo? O objetivo de um projeto de estudo, ou de pesquisa, ou de um trabalho acadêmico, ele não representa somente as intenções do autor, mas a possibilidade de obtenção de meta, resultados, né? Ou finalidade que o trabalho deve atingir. Então, basicamente, o objetivo do trabalho é a finalidade. Qual é a meta que você quer alcançar? Né? Qual é a proposta que você quer chegar? Né? Então, qual que é o resultado final que você quer chegar? Do ponto de vista técnico, o objetivo ele deve sempre se iniciar no verbo, no infinitivo. Tá? Então, por exemplo, sempre quando a gente for escrever objetivo, é sempre com o verbo no infinitivo. Compreender, analisar, constatar, desenvolver, capacitar, abordar, descrever, etc. Tá? Nós podemos, mais para frente, que será fornecida aí uma lista de verbos que vocês poderão utilizar no momento da escrita acadêmica, quando for redigir a parte de objetivos. E aí os objetivos, eles se classificam em objetivo geral e objetivo específico. O objetivo geral seria diretamente quando você se refere ao problema do trabalho, tá? E é basicamente a meta principal que você quer alcançar. E ela se inicia com um verbo abrangente na forma infinitiva, tá? Envolvendo aí o cenário pesquisado e uma complementação que apresente a finalidade. E já os objetivos específicos, eles podem ser considerados uma apresentação pormenorizada e detalhada das ações para o alcance do objetivo geral. Então, ele os objetivos específicos, eles são derivados do objetivo geral. Tá? Então, se você quer, por exemplo, compreender a dinâmica a dinâmica do regime de inundação do Pantanal, quais serão as etapas que você vai realizar para você alcançar esse objetivo geral? Eu vou analisar qual é o fluxo, né? Qual é o tempo de pico de inundação dentro da área analisada. Eu vou fazer um levantamento da área de influência dessa região.
tá? Então, eu vou fazendo várias etapas para eu alcançar o objetivo geral. Então, isso seriam os objetivos específicos. Todos eles começando com o verbo no infinitivo, tá? A justificativa, ela vem depois dos objetivos. Então, nessa parte, você vai demonstrar qual é a relevância do seu trabalho, basicamente. Então, você vai demonstrar por meio de outros estudos, né? Por meio de levantamento prévio, a necessidade desse estudo dentro da área que você escolheu. Então, o autor aqui ele deve informar sobre a importância da discussão sobre o tema, abordando a sua visão de forma geral para específica sobre o assunto tratado. Em conjunto a isso, devem-se utilizar citações diretas e indiretas. Basicamente, ela deve ser redigida tendo em vista o seguinte: por que você pretende realizar essa investigação? É o seu propósito? Qual é a sua intenção? As possibilidades, ou seja, quais são os desdobramentos que podem advir desse trabalho, dessa sua pesquisa, né? A formação que ela pode acarretar, ou a experiência que ela pode trazer para a área de estudo. A importância desse tema, a necessidade de se investigar a respeito desse problema. Então, ele deve, essa parte do trabalho acadêmico, ela deve convencer de forma muito bem fundamentada a importância dessa pesquisa, né? Trazendo não só a importância em caráter científico, mas também, principalmente, em relação à sua relevância no contexto social, ou seja, qual é a relevância desse trabalho? Ele é voltado apenas para simplesmente para atender uma curiosidade científica ou ela também é voltada como uma área de desenvolvimento da sociedade como um todo, tá? E a gente tem que também pensar que a pesquisa científica ela é financiada muitas vezes pelo poder público, né? E para isso ela tem que ter aí uma aplicabilidade, mesmo que ela seja indireta, mas isso tem que trazer aí tem que estar atrelada a uma necessidade da sociedade, não só uma curiosidade íntima do pesquisador. Então, nesse caso, é interessante você citar informações, se for o caso, de pesquisas já realizadas sobre o tema. E o que ainda tem de lacuna a respeito do problema. A fundamentação teórica, muitas vezes, é confundida com a justificativa. A justificativa, tá? Ela vai trazer a importância desse trabalho. Já a fundamentação teórica, ela vai apresentar aí o tema proposto propriamente dito, né? É uma revisão crítica das fontes de pesquisa relacionadas com o tema de forma ampla. Você vai analisar o tema desde a origem desse problema até os tempos atuais e o que ainda falta, o que falta ainda descobrir, fazendo link com a sua proposta, tá? Então é tudo que se sabe a respeito desse tema. Então aqui o aluno ele vai relacionar a sua visão sobre o tema estudado, fundamentando com conhecimentos atuais e trabalhos já realizados na área, bem como opiniões de autores. Então, nesse caso aqui, você tem que trazer bastante revisão de literatura, revisão bibliográfica, artigos já escritos, citações de livros, né? Todos os trabalhos, principalmente os trabalhos internacionais, né? de autores que não só são que já trabalharam por esse tema dentro da sua área, né? no seu país, mas fora do país também. E sempre trazendo estudos atuais, ok? A fundamentação teórica é uma das partes mais críticas dentro do trabalho acadêmico e é onde os estudantes mais se enrolam, porque para você fazer a fundamentação teórica, você tem que ter tempo para ler, tá? E aí nós temos técnicas que nós vamos ver mais para frente, que são chamados de fichamentos. Os fichamentos, eles são uma boa ferramenta para auxiliar aí na organização da leitura dos artigos e textos acadêmicos, tá? E quando a gente faz o fichamento das obras, isso vai trazer muito mais eficiência, muito mais rapidez e produtividade. Vai eliminar a necessidade de você reler artigos que já foram vistos, vai poupar o seu tempo, vai otimizar a sua organização e vai lhe render menos dor de cabeça.
Então, é importante, tá, que desde o começo da sua trajetória acadêmica você já tenha o hábito de fazer a leitura e separar as partes mais importantes desse trabalho, os trechos mais interessantes, as citações que você que achou mais pertinente, né? E separar isso por nome do autor e nome do trabalho, o nome do artigo ou do capítulo ou do livro que você está pesquisando, tá? Isso de forma organizada vai lhe render muito tempo, suficiente para você escrever de forma folgada e tranquila o seu trabalho final. Aqui deixando também como sugestão um livro do professor João Bosco Medeiros, que ensina aí várias técnicas de fichamento, resumos e resenhas. Após a formulação da fundamentação teórica, nós partimos para a metodologia. A metodologia, ela simplesmente ela vai ser uma receita de como você vai desenvolver essa pesquisa. Tá? Então, durante o desenvolvimento da pesquisa, você tem que ter aí você tem que relacionar quais são os procedimentos que você vai executar para alcançar o seu objetivo. Então, basicamente, o pesquisador ele deverá citar aí com qual ferramenta que ele vai trabalhar, qual área que ele vai pesquisar, qual é o público, né, a amostra que ele vai abordar, que ele vai considerar para a sua pesquisa. E nesse processo ele também tem que justificar o porquê que ele está pegando, né, cada um desses procedimentos, porque que ele está escolhendo cada um desses procedimentos. Deve-se fazer uso também, se necessário, né, o uso de citações para enriquecer aí o processo metodológico. Toda e qualquer fonte deve ser referenciada, principalmente quando você aborda, por exemplo, certas fórmulas científicas, ou se você vai utilizar um certo procedimento laboratorial que já foi abordado por um outro pesquisador ou por um grupo de pesquisadores, então é necessário que seja citado, tá? Porque você não está criando esse processo, você está tomando emprestado de um outro grupo, de um outro pesquisador que já estabeleceu esse processo como uma forma de trabalho, tá? Então, sempre é necessário se citar esses processos, né, essas metodologias, desde que ela não seja oriunda da sua própria experiência, tá? Senão configura plágio. A coleta de dados também é uma parte muito importante dentro da metodologia, né? Ela vai apresentar aí de que forma que foi organizada a coleta, né, dos dados relativos ao processo de pesquisa. Então, nesse caso aqui, você deve mencionar se você vai fazer levantamento bibliográfico, se foi feito leituras especializadas, se é necessário, por exemplo, a análise documental, em que local foi feita essa análise, ou será feita, se for um projeto de pesquisa, se serão feitas abordagens metodológicas utilizando questionários, entrevistas sistematizadas ou categorizadas, se será necessária observação, por quanto tempo, em que período do ano, se é por anos, ou se é por semanas, ou se é por dias. Então, tudo bem relacionado, tá? Para não deixar de forma implícita qual foi o procedimento que você realizou no seu trabalho acadêmico, tá? E, além disso, você tem que explicar também onde serão coletados, onde foram coletados os dados, o ambiente a qual está inserido esses dados, né? A população que foi considerada, a amostra que foi considerada, quais foram as ferramentas estatísticas para análise dos dados, tá? E aqui na parte da análise e discussão dos resultados, reunir as informações de forma coerente e organizada. Então, lá na metodologia, a gente coloca a área de estudo, né? Qual é a amostra que está sendo considerada e as abordagens técnicas, né, para a coleta dos dados. E na última parte, a gente geralmente, quando não é um trabalho qualitativo, quando se trata de um trabalho quantitativo, é necessário que se faça aí a menção
de uso de ferramentas estatísticas. Aí, quando a gente parte para a análise e discussão dos resultados, aqui nós vamos trazer a análise, né? Qual foi o resultado obtido desse trabalho. Tá? Então, você fez pesquisa documental, quais foram os documentos, quais foram as conclusões, os resultados que você adquiriu a respeito da análise desses documentos. Fotos, tabelas, figuras, dados quantitativos, qualitativos, tudo isso tem que vir aqui compilado nessa sessão de análise e discussão dos resultados. Então, aqui nessa parte, nós vamos ter a reunião, tá? De forma coerente e organizada dos resultados da pesquisa, né? Todos eles relacionados ao problema que você está pesquisando. Além disso, nessa sessão é que você vai ter interpretação, né, desses resultados. Logicamente, essa interpretação ela deve vir também atrelada a outros estudos, tá? Então, a interpretação ela vai proporcionar aí um sentido mais amplo aos dados coletados, fazendo uma relação entre eles e também fazendo uma ligação com resultados de outros trabalhos já realizados, tá? Dentro do tema abordado. E é conveniente que a realização de uma análise descritiva, apresentando uma visão geral dos resultados, e, na sequência, a análise dos dados cruzados, que possibilita perceber a relação entre as categorias de informação e da análise interpretativa. Então, geralmente, quando a gente faz a escrita da sessão de resultados, né, resultados e discussão dos dados, nós fazemos uma análise bem sucinta, né, bem sintética, dos resultados encontrados, no geral, e aí a gente vem desconstruindo ou descrevendo cada uma dos resultados mais pormenorizados. Tá? A pesquisa ela deve prezar pela necessidade de apresentação formal e oficial. Então, você sempre, quando você vai analisar e descrever, isso tem que vir na linguagem formal, tá? Uma linguagem técnica, formal e oficial dos resultados, explicitando bem qual era o objetivo e qual é o resultado alcançado. Tá? Tudo tem que estar sempre atrelado ao problema, à hipótese e ao objetivo. Todas as informações importantes constatadas na pesquisa, elas devem vir apresentadas em forma de texto ou de elementos de apoio ao texto, se for necessário, como, por exemplo, figuras, quadros, gráficos e tabelas. Então, você escreve o resultado, mas também você tem que apresentar esses dados na forma de tabelas. E sempre citando, no momento em que você escreve, por exemplo, os resultados encontrados, foi que o regime de chuvas, por exemplo, o regime de chuvas encontrados no Pantanal caracteriza-se por ser sazonal, com pico no início de abril. Então, você vai ter que trazer lá uma tabela demonstrando isso graficamente. Porque aí você teria duas formas de apresentar a mesma informação. A informação textual e a informação gráfica. Tá? E sempre quando você tiver o gráfico ou a tabela, você tem que trazer a chamada desse desenho, né, dessa representação no texto. Então, chamada para a figura número tal. E aí, a última parte, nós temos a conclusão, ou também denominada de considerações finais. Aqui, muito importante, pessoal, fazer sempre a conclusão relacionando com o problema e com a hipótese proposta, lá no início do trabalho. Então, após a análise e a discussão dos resultados, é na conclusão que você vai verificar se realmente você conseguiu atingir o objetivo e se a hipótese ela foi aceita ou rejeitada. Então, é nesse momento que você descreve uma análise, né, uma síntese analítica aí do problema, né, do seu trabalho, em relação tanto à pesquisa quanto em relação ao tema em questão. Também, ao final, você pode salientar aí qual foi a contribuição desse trabalho, qual foi o benefício que o pesquisador trouxe, né, ou que ele propôs quando justificou a importância desse estudo. Os resultados, como eu já disse, eles devem vir relacionados aos objetivos geral específico
e aos possíveis benefícios, bem como a importância do tema. E esse tópico ele não deve apresentar assunto novo, como também não deve apresentar nem citações diretas ou indiretas. Então, nesse caso aqui, não tem citação, tá? É apenas a análise do próprio pesquisador e ele vai relacionar esses resultados com os principais objetivos que ele propôs no início do seu trabalho. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.